Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos, mais uma vez numa noite de sexta-feira, para assistir uma palestra no canal do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro. E nessa noite, como fazemos todas as sextas-feiras, trazemos um tema de interesse atual da doutrina espírita, que é para que possamos apresentar e discutir com vocês antes da nossa prece das 8 horas da noite, momento que nos reuniremos para, junto com a falange do Lar Irmã Zarabatana e junto com o grupo mediúnico da nossa casa, fazer uma oração por todos aqueles que estão encarnados nesse momento no planeta Terra, necessitando de uma ajuda, de um apoio, de uma prece, e também por todos aqueles desencarnados que tocam o nosso coração e que precisam de luz, de paz e de tranquilidade para seguirem a sua jornada. Então, antes também de começarmos a nossa palestra na noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e à falange da nossa casa, agradecendo mais essa oportunidade de aprendizado e de reflexão, e também pedindo a todos eles que nos tragam as bênçãos de paz, de luz, de saúde e alegria, para que possamos seguir pelo fim de semana e pela próxima semana, com muita confiança, com coragem, enfrentando os desafios que nos foram colocados ou que foram pedidos por nós, sempre perseguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e principalmente o sentimento mais elevado de todos, que é o amor. Que assim seja. Meus queridos, nessa noite de hoje, eu faço uma proposta um pouquinho diferente na minha palestra. Queria mostrar para vocês que é possível a gente pensar, conhecer, refletir sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, de diferentes maneiras, em diferentes fontes. A gente pode se utilizar da música, a gente pode se utilizar da poesia, das artes, de fontes além da literatura, ou mesmo de uma conversa agradável, inteligente, amistosa, com uma pessoa que conhecemos, com um determinado amigo, para cada vez mais conhecermos e nos aprofundarmos no nosso estudo. E na noite de hoje, a minha proposta é trazer a letra de uma música muito conhecida, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, e que ficou famosa na voz de Maria Rita, a música cujo título é Encontros e Despedidas. Então convido vocês, a partir de agora, de irmos lendo a letra dessa música e pensando um pouquinho sobre ela, refletindo com aquilo que a gente já conhece da doutrina espírita. Vamos lá? A música começa assim. Mande notícias do mundo de lá, de quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Nesse primeiro trecho, chamo a atenção de vocês para a curiosidade humana, né? Esse sentimento ou esse interesse que todos nós temos de saber como é o mundo de lá, de saber para onde vamos, de conhecer como é o mundo espiritual, apesar de termos vindo de lá e agora nesse momento encarnatório sermos beneficiados pelo esquecimento do passado, todos nós temos o desejo de saber como é, de nos recordarmos, na verdade, e principalmente termos notícias daqueles que se foram, para que a gente possa saber onde eles estão e um dia, quando nos reencontrarmos, darmos esse tal abraço tão gostoso. Bom, e como é que a gente pode ficar sabendo como é o mundo de lá? A gente tem algumas ferramentas para isso, né? A primeira delas, talvez a mais conhecida, seja a própria doutrina espírita e toda a sua vasta literatura, que traz muitas informações do plano espiritual.
A gente toma conhecimento daqueles planos iluminados, das colônias espirituais, das regiões umbralinas e menos felizes, ou até mesmo daqueles espíritos que ainda permanecem, mesmo desencarnados, perambulando pelo planeta Terra. Através da literatura e das histórias que são contadas por Chico Xavier, por André Luiz, por Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, sejam espíritos encarnados, sejam autores desencarnados, a gente tem um amplo conhecimento, uma vasta notícia de como é o mundo de lá, de maneira que a gente possa se tornar mais confiante para que e compreender como é essa relação entre esses dois mundos, entre esses dois estados, materializado e outro menos materializado, né? Um bastante enraizado na matéria e um outro um pouco mais etéreo, que é uma relação permanente entre eles, que na verdade é um mundo só, esse mundo espiritual que é um mundo só e que está permanentemente em relação. Então temos muitas fontes, inclusive a música, né, para conhecermos um pouco, aguçarmos ainda mais a nossa curiosidade, mas principalmente termos a compreensão, o entendimento e a tranquilidade para que, chegado o momento do nosso retorno à pátria espiritual, possamos ir com bastante confiança nessa viagem de volta. A música continua assim. Coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Pois bem, quando voltamos à pátria da Terra, quando voltamos aqui ao plano físico, todos nós fizemos um planejamento de acordo com as nossas necessidades para a nossa evolução. Nascemos numa determinada condição social, numa determinada família, rodeados de determinadas pessoas com certas personalidades, temos uma série de dificuldades a enfrentar e de missões a cumprir, algumas que nos são impostas, como as expiações, outras as quais pedimos, que são as nossas provas, e temos todo esse ensinamento da doutrina espírita e dos valores morais que Jesus nos trouxe também no seu período de encarnado, que nos servem de guia para o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Então, se conseguirmos, nessa oportunidade que cá estamos, nos melhorarmos com bastante esforço, seguindo um caminho de correção, de amor, de caridade, de paz, de benevolência, perseguindo esses valores no nosso dia a dia, certamente no momento do nosso desencarne, estaremos com um crédito, estaremos com uma condição espiritual e moral tão gostosa, tão evoluída, tão confortante, e com o reconhecimento da espiritualidade, que a gente vai poder partir sem ter planos, sem ter medos, sem ter receios de onde vamos parar, porque estaremos com uma confiança tão grande dentro de nós, de que fizemos o melhor para cumprir aquilo que nos foi colocado, que a gente pode partir sem medo nenhum, que a gente vai despertar como fazemos todas as manhãs, abrir os olhos e reencontrar aqueles que amamos, e nos reconhecer num lugar confortável, iluminado, querido, amistoso, quem sabe ter até um déjà vu, já sei, opa, já tive por aqui, conheço esse lugar, e desfazer esse despertamento do desencarne de maneira muito tranquila, percebendo claramente a continuidade da vida. Então só depende de nós. Está em nossas mãos, como diz a música, ter o gosto de poder partir sem ter planos, sem ter preocupações, sem achar que podemos sofrer, sem achar que vamos para um lugar que não nos é querido, que não gostaríamos de ir parar um dia. E mais ainda, diante desses créditos,
desse reconhecimento da espiritualidade, que fizemos o melhor e que estamos, sim, num processo de ascensão, num processo de crescimento, nos será dada a oportunidade de poder voltar quando quiser. Como assim? Eu vou poder reencarnar a hora que eu quiser, aonde eu quiser? Não. Poder voltar quando quero significa que estaremos numa condição, nesse permanente aprendizado que temos, inclusive quando estamos na erraticidade, que nos será dada a oportunidade de um dia vir aqui, visitar os nossos parentes que ainda que ainda estão encarnados, visitar, quem sabe, os nossos filhos, poder trazer uma mensagem, poder trazer uma notícia, se utilizar das ferramentas que a mediunidade deu aos médiuns, dessa comunicação entre os planos, através da vidência, da psicofonia, da psicografia, e mandar um recado para aqueles que aqui estão, mandar uma linda mensagem de confiança para que sigam a sua jornada, porque sim, a vida continua, e cá estou eu deixando a minha mensagem de coragem para que vocês aí encarnados sigam nesse caminho correto, porque um dia também estarão do lado de cá e quem sabe também poderão ter a oportunidade de mandar a sua mensagem. Ou ainda, mandar uma mensagem dirigida àquele seu amigo espiritual, aquele seu ente querido, que está frequentando aquele centro espírita e que vai ter a oportunidade de receber uma mensagem sua assinada. Olha que coisa mais linda. Olha que conforto que talvez seja possível dar àquela pessoa que sofreu com a sua partida. Pois o que precisamos para conseguir isso? Fazer o nosso melhor. Criar dentro de nós essa luz, esse amor, para que ele possa transbordar e tenhamos, sim, da espiritualidade, o mérito, o presente, a alegria de poder um dia voltar quando quiser. Vamos em frente. A letra continua. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Todos os dias tem espíritos indo e vindo. Todos os dias tem espíritos transpondo esses dois planos. Todos os dias, milhares de pessoas estão encarnando e desencarnando, num movimento, num ciclo permanente de vai e vem. Ou seja, a vida, desse tamanho enorme que ela é, eterna, ela proporciona, num único mundo espiritual, esse movimento intenso de espíritos. É como nós tivéssemos, nos diferentes planos, diversas plataformas de um trem, diferentes estações de um trem, em que os espíritos estão sempre embarcando num trem, numa direção ou na outra direção, entre aspas, né? Na direção de subida ou na direção de descida, sempre encarnando e desencarnando, sempre indo, por exemplo, durante o sonho, até o plano espiritual, ou os espíritos, de conforme autorização e necessidade, vindo até o plano material. Ou aqueles espíritos que nos acompanham, os nossos protetores, ou aqueles espíritos de luz que estão sempre descendo até esse plano materializado para nos apoiar, para nos orientar, para nos tirar do caminho correto, para nos dar uma intuição, ou nos visitando durante o evangelho do lar, durante o nosso estudo, ou indo trabalhar numa casa espírita, prestar a sua caridade e se relacionar conosco. É um movimento cíclico, permanente, intenso. Kardec nos dizia que nós nos acotovelamos com os espíritos. Imaginem só que nós estamos num estádio de futebol, no meio de uma torcida, de um jogo lotado. Estamos ali esbarrando com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos acotovelando. É assim que a gente vive com os espíritos, interagindo o tempo todo com eles. Possamos sentir ou não, possamos percebê-los ou não. Mas essa interação é a coisa mais natural e tranquila
do mundo. E nessas idas e vindas, nesse ciclo permanente, tem todo tipo de gente, tem todo tipo de espírito, tal como a gente conhece as pessoas que estão à nossa volta, e tem diferentes personalidades, características, formas de pensamento, humores, tem todo tipo de gente, espíritos em diferentes condições evolutivas, com diferentes características, com amor ou com ódio plantado no seu coração, com a paz ou com o desespero dentro do seu pensamento, com a alegria ou com a tristeza, e com diferentes momentos de vida. Tem gente que chega para ficar, como a maioria de nós, que passou por um planejamento reencarnatório e chega ao planeta Terra para cumprir a sua jornada de X anos, para cumprir determinadas metas, obrigações, deveres, para seguir uma vida e um período, uma fase, uma etapa que nos diz respeito e que devemos fazer o nosso melhor. Tem gente, como diz a letra, que vai embora para nunca mais voltar. Porque esses sim cumpriram essa última etapa aqui no plano Terra. Cumpriram tão bem, fizeram tanto o seu melhor, estabeleceram a meta e conseguiram alcançá-la, que voltarão agora à erraticidade, não necessariamente numa condição angelical, olha, ele agora é um espírito de luz, mas numa condição evolutiva que ele não mais precisará reencarnar nesse planeta de provas e expiações. Ele agora terá a oportunidade de reencarnar num outro planeta. Um planeta que talvez já esteja na fase de regeneração. Um planeta mais evoluído e condizente com o seu estado de pensamento, com o seu estado energético que ele conseguiu alcançar. Então tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Não, eu não quero reencarnar, eu não quero voltar para o planeta Terra. Eu sofri muito, ou eu fiz muita coisa errada. Mas existe um instituto chamado reencarnação compulsória, em que nós somos obrigados a reencarnar por uma determinada questão. E esse é um tema que nós falaremos numa próxima palestra no mês de outubro. Tem gente que vai e quer ficar, né? Tem gente que desencarna ou reencarna e quer ficar aqui nessa condição e não quer mais mudar de plano, porque tem um determinado apego. Quanta gente que a gente conhece que vem para o planeta Terra e não precisa ser uma pessoa ignorante, não precisa ser uma pessoa que não teve uma capacidade de estudar e de conhecer mesmo a doutrina espírita, mas que tem um apego tão grande por tudo que está aqui, pelas pessoas que estão aqui ou pelos seus bens materiais, que ele quer ficar. Ele não quer desencarnar de jeito nenhum e morre de medo de que isso aconteça. Então você imagina a agonia que essa pessoa convive, seja porque ela está envelhecendo e sabe que provavelmente a sua hora está chegando, ou porque ela adquiriu uma doença grave e sabe que pode desencarnar por aquela doença. E essa agonia, essa ignorância que é motivada aqui dentro dela, causa um sofrimento enorme. Mas quando ela compreende, quando ela se esclarece e quando ela se liberta, quando ela entende essa grandiosidade, que o mundo de lá e o mundo de cá é um só, é uma libertação do seu espírito e ela vive com tranquilidade, sabendo que chega da hora, ela vai ter que caminhar para aquela plataforma, para aquela estação e pegar o trem de volta. Tem gente, como diz a letra, que veio só olhar. Tem gente que veio a passeio, né? Tem gente que parece que veio para cá para fazer nada, ou para se divertir, que desperdiça a sua oportunidade, deixando o tempo passar, e não progredindo, não ajudando ninguém, não fazendo nada pelo próximo, só pensando em si, não querendo saber nada com a vida, não quer nada com a hora do Brasil, e o tempo está passando e vamos que vamos. E deixa a vida me levar. E desperdiça essa chance que ele nem se lembra muito bem por que recebeu ou por que está aqui, mas que com certeza é uma oportunidade única de crescimento. É uma oportunidade única de progredir
e de repente azeitar, de repente ajeitar aquele equívoco do passado, de reencontrar aquela pessoa que talvez ele possa ter maltratado, que ele possa ter cometido algum erro no passado e que agora está ali na condição de pai, de mãe, de marido, de filho, de irmão, de amigo, e tem a oportunidade de se relacionar com ele e de resolver uma questão, talvez a mais simples, ou ainda de viver uma história de amor, de paixão, de alegria, de vida na sua plenitude, e que perde essa chance. E dentre essas diferentes histórias e nessas diferentes condições, tem gente que está sorrindo e tem gente que está chorando. Tem gente que está alegre porque está conseguindo entender e compreender, mesmo diante das dificuldades que passa, a necessidade de seguir em frente, de confiar naquilo que Deus lhe deu, de correr atrás de uma melhora e de progredir e de viver esse amor de Jesus Cristo, independente da sua condição financeira, da sua classe social, da sua cor, da sua raça. Tem gente que está chorando, porque infelizmente está passando por um determinado percalço na sua vida, mas precisa entender, diante dessas idas e vindas e dessa vida eterna, que esse choro, que essa tristeza, que essa dificuldade, ela não é permanente. Ela provavelmente é necessária. E é nessa hora que a gente se coloca à prova e mostra a nossa capacidade de melhorar e de dobrar essa situação. E principalmente, mostra a nossa fé, mostra a nossa crença e acredita naquilo que a gente conhece, que a gente aprendeu, ou que está lá no fundo do nosso coração ou do nosso pensamento e que nos dá força para seguir em frente e para superar essa etapa. Muito bem. São os dois lados de uma mesma viagem. São dois planos. São duas etapas, dois níveis energéticos que o tempo todo estão em interação. De uma mesma viagem, de uma mesma vida, né, que nos leva e nos traz num trem que parte e que chega. Vamos em frente. A hora do encontro é também a hora da despedida. Enquanto muitos estão, então, pegando o trem de retorno à pátria espiritual e se despedindo temporariamente daqueles que cá ficam, para outros é um momento de reencontro. Porque esse mesmo que está se despedindo agora da sua família encarnada, está voltando para a pátria espiritual e reencontrando tantos outros queridos que já se foram na sua frente. Enquanto aqueles para os quais chega o momento da reencarnação, vamos pensar, lá também é um momento de despedida. Aqueles que lá ficaram, o seu protetor com o qual você combinou e ele aceitou lhe acompanhar nessa jornada, os amigos espirituais que lhe ajudaram a planejar essa nova etapa reencarnatória, também é um momento de despedida deles. E o renascimento no planeta Terra é um momento de reencontro. Também é a hora de encontrarmos todos aqueles com os quais viveremos esses X anos reencarnados para cumprir a nossa jornada. A plataforma dessa estação é a vida. É essa vida eterna que Deus nos deu, através do nosso espírito, que hoje veste essa roupagem para viver nesse planeta em função das características da sua matéria e que nós vamos utilizar hoje para fazer o nosso melhor. Que nós vamos correr atrás daquilo que viemos buscar e que está lá no nosso íntimo e que possamos perceber pelas sugestões, pelas intuições, pela palavra amiga, ou por uma mensagem que recebemos num livro, numa música, numa poesia, e que nos é colocada ali pelo nosso amigo espiritual, não à toa, pelo conselho que recebemos daqueles que tanto nos amam e que receberam a tarefa de cuidar de nós ou de nos acompanharem nessa jornada,
ou o conselho que recebemos através de uma palestra espírita, ou durante um passe, ou numa outra religião, na palavra de um pároco, de um monge budista, enfim, de todos aqueles que, independente da sua religião, trazem uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de crescimento, que possamos, através dela e do entendimento da vida eterna, seguir a nossa jornada com muita tranquilidade. Tranquilidade por aqueles que se foram antes de nós, que pegaram o trem de volta, mas que nós temos a confiança de que estão vivos, seguindo a sua jornada, e que nós também pegaremos esse trem para reencontrá-lo. Mas também a confiança de que, enquanto encarnados, teremos que trabalhar, teremos que suar, teremos que fazer muito esforço para conquistarmos essa plenitude e essa paz dentro de nós, que nos dará, inclusive, o passaporte, o bilhete para uma estação de muita alegria e de muito amor. Assim, meus amigos, utilizando essa singela música, a gente pode refletir sobre tantas questões relacionadas ao Espiritismo, mas principalmente sobre a continuidade da vida. E talvez o termo não seja nem continuidade, porque se a vida é uma só, né, ela é permanente. Então, que possamos, através dessa mensagem, seguirmos a nossa jornada com muita paz, agradecendo à irmã Zarabatana, agradecendo ao Mestre Jesus pelo aprendizado dessa noite, e possamos nos reencontrar e nos unir em pensamento daqui a pouco, às 8 da noite, fazendo uma prece pela nossa humanidade, para que ela possa progredir e possa se mergulhar em amor, para que o nosso planeta siga a sua missão de se tornar um planeta de regeneração, onde teremos todos nós uma vida melhor. Que essa prece também possa alcançar todos aqueles que estão, nesse momento, sofrendo a perda de um ente querido, sofrendo com uma doença grave, sofrendo com um abandono, sofrendo com a fome ou com a pobreza. Possa alcançar todos esses corações e que o Mestre Jesus possa levar anjos de guardas, encarnados ou desencarnados, para lhes ajudar, para levar um bem material ou uma palavra amiga. Eu gostaria de deixar aqui mais uma vez os canais de comunicação do nosso Lar Irmã Zarabatana, para que você possa mandar a sua sugestão de palestra, possa mandar uma mensagem, possa pedir um esclarecimento sobre algo que falamos aqui e nós possamos respondê-lo, trazendo mais informações ou mesmo referências da doutrina espírita, para que todos nós sigamos estudando. Muito obrigado pela sua atenção, que tenhamos todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade.